Bom, a LGPD veio para regulamentar a privacidade de dados, né? Então, como é que a empresa armazena, obtém, cuida para os dados tanto de clientes quanto de fornecedores? Ajuda na conscientização, porque a LGPD ela veio para mostrar para as empresas, olha, agora você vai ter uma sanção sobre isso. Era terra de ninguém, agora não é mais terra de ninguém. Agora você vai ter multa caso ocorra algum tipo de vazamento ou uso inadequado da informação que eu dei para vocês. Por exemplo, enchi um formulário e eu autorizei para um uso específico e vocês usam para diversas outras coisas ou não cuidam corretamente daquela informação. Então ela colabora, porque conscientizar em relação à segurança da informação, ela é um todo, né? E a LGPD colabora para entender essa privacidade. Gente, é importante. Chegou o momento de considerar que seu e-mail, os seus dados, a foto que você tira olhando, mostrando o monitor do teu trabalho com aquela planilha aberta, isso é informação confidencial muitas vezes e pode ajudar a contextualização de um golpe, né? Então, a LGPD ajuda para isso. Agora, a segunda pergunta eu já me perdi, vou deixar para o Marcos. Home office. A gente teve um boom aí no último ano, justamente tanto pela LGPD quanto pelo home office, já fazendo gancho. Meio que vieram juntos, né? Isso, eles vieram juntos, empresas desesperadas, elas não tinham nenhum investimento em segurança da informação, porque para diversas empresas isso nunca foi um ponto principal, né? Investir em segurança da informação, para que isso, né? Então, no último ano, a gente teve uma elevação de empresas que têm que sair da estaca zero para o top de linha em conscientização de usuários. Então, isso meio que veio para... Tanto a LGPD quanto o home office, elas se casaram aí no mesmo período, né? Como conscientizar meus colaboradores? Eles estão mais suscetíveis agora por conta da pandemia, diversos problemas, desemprego. Então, foram diversos fatores que alavancaram as empresas a levar a segurança da informação como um quesito sério mesmo. Bem bacana. E, assim, é possível criar algum tipo de plano de contingência uma vez que uma grande corporação foi atacada? Aí é grito, correria, tiro, bomba, né? Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada. É gritaria para não falar outra coisa. Mas a ideia, Richard, é que isso seja feito antes, né? Que você pense, tá, eu tenho todos os recursos... Todos os recursos preparados na minha cartilha de segurança da informação, né? Tanto a infraestrutura de tecnologia, quanto eu venho preparando meu time para identificar e reportar um possível ataque. E voltando para aquele tópico rapidinho, quando a pessoa reporta um phishing, esse é o cara master top, ele está extremamente conscientizado. O reportar o phishing é o cara que está tão preocupado e ele toma a atitude correta. O problema é quem não reporta, né? Ele aplicou segurança da informação efetivamente na vida dele. Então ele é um replicador, né? É o nível máximo. Ele entrou dentro da cultura, né? Ele já entendeu Isso. a importância. Ele incorporou. Então, quando você reportar... Eu reportei um phishing, então sou master de segurança da informação. Brincadeira. Só para dar uma descontraidinha. Então o trabalho é antes, isso que é o grande importante, não tentar remediar depois que acontece, né? O plano de contingência. Você precisa ter este plano de ação, o plano de deu ruim, tivemos um problema, tivemos dados sequestrados, criptografados, vazamento de dados. Isso tem que estar pelo menos descrito basicamente quais são as primeiras ações. Ter um time de comunicação interna para se comunicar com opinião pública, com órgãos de relações públicas, enfim, jornalistas e tudo mais. Ter um time para se relacionar com o cybercriminoso, entender o que está acontecendo, o que ele precisa e tudo mais. Porque a hora que acontece, você não tem esse plano, não tem uma cartilha, você vai para onde? É correria mesmo, é bater do cabeça. Zero, né? É do zero. Então é uma gestão da crise, o plano de gestão de crise ele tem que estar ali na mesa e tem que estar... na cabeça de quem cuida da segurança da informação dentro da empresa. Se não tem uma pessoa voltada para isso, que seja o CEO, o C-level ali, alguém... Nessa fala aí da Paula, a gente já percebe que a segurança da informação está transitando por diversos departamentos, né? Isso vai desde o marketing, vai desde a comunicação ao presidente. Então, a escalabilidade disso reforça a importância de segurança da informação. Perfeito. E a Skive tem uma solução, né? Uma plataforma mais um serviço, né?
Sim. E como que funciona isso tudo? Então, a gente trabalha com as duas frentes, né? A gente tem a plataforma Skive, que justamente é o nosso hub, né? Da gestão do programa de conscientização do cliente. E a gente tem o serviço de acompanhamento do programa, que é o serviço, vou deixar com o Marquinho, porque ele é responsável pela área que faz esse acompanhamento. Mas a Skive, ela tem justamente de cara a dashboard, que vai mostrar para você, a dashboard principal, como é que a sua empresa está se comportando frente à simulação de phishing, a simulação de ataque, para englobar os três, e as ações, os sensores de treinamento, que daí tem no treinamento, cartilhas, informativos, vídeos, palestras, tudo isso para orientar os usuários. Ali você vai ter controle numérico do que está acontecendo. Então, é uma matriz, 4 quadrantes. E aí tem o quadrante top high, todo mundo super conscientizado e não caindo em phishing. Não clicando. Tem o cara que não clica no phishing e não assiste, não é treinado, não está engajando com o educacional. Esse é o terrível, o do mal, mas a gente consegue identificar onde ele está, o departamento, quem é a pessoa, né? De novo, não para ter ações punitivas, mas sim orientar a pessoa, o risco que ela está trazendo para a empresa. Então, isso vai overtime, né, Marquinho? A gente tem o acompanhamento no tempo e tem o acompanhamento, a foto do que está acontecendo ali dos últimos disparos feitos. Ali a pessoa, o nosso cliente consegue acompanhar tudo, tanto ver a simulação de phishing que está para ser disparada, ele consegue controlar, fazer um teste, ele consegue ver o relatório de quem clicou, quando clicou, horário, ele consegue exportar esse tipo de coisa. Então, é uma plataforma de gestão do programa de conscientização dele. Agora, o serviço é o nosso time de advisors, que aí é o Marquinho responsável, e eu vou deixar ele explicar o que os advisors fazem na parte de serviço. Isso. O Skive, ele justamente traz a metrificação da sua campanha de conscientização, né? Você tem indicadores de como que está sendo o procedimento aí da sua campanha de conscientização. Então, a gente tem aí apresentações gráficas, né? Desde o quadrante Skive, que ele basicamente identifica onde cada departamento estaria posicionado, se ele é um departamento que traz maior risco. Nisso, acaba te trazendo insights aí, por exemplo, quero aplicar uma palestra, quero aplicar um workshop, minha empresa é muito grande. Quais departamentos específicos eu vou chamar? Então, o Skive, ele consegue te trazer todos esses insights para você conseguir aplicar na sua campanha de conscientização. Outros insights que a gente acaba trazendo, que é a evolução cronológica, né? Ele faz o comparativo dessas duas grandes métricas que eu falei para vocês, né? Que é o MCI e o ME, e você consegue visualizar como que está sendo a evolução cronológica justamente dessas duas grandes métricas, né? A tendência, o MCI, acabar começando alto e diminuindo de acordo com o engajamento educacional, ele vai subindo. Então, nisso você consegue ter insights aí de departamentos, de usuários em específicos, em temas de segurança da informação, quais são aqueles que os usuários acabam se engajando mais. Então, através disso que você consegue ter toda essa metrificação da campanha de conscientização. Nisso a gente tem os Skive Advisors, né, que eles fazem todo esse tipo de análise, o acompanhamento das métricas, então você não fica ali sozinho com as métricas, tendo que analisar elas friamente. Você tem um acompanhamento, tem uma consultoria para você conseguir identificar as melhores práticas para alavancar aí a conscientização dos usuários. Perfeito. Dentro desse pacote, né, quando você fecha um programa de conscientização, só que eu tenho a sensação que às vezes a gente explica e fica um pouco intangível, né? Mas quando você fecha um programa de conscientização e contrata, e a gente vai sugerir para você, né? A gente sugere para as empresas, nós temos conhecimento, know-how, uma expertise de 13 anos trabalhando com conscientização e segurança da informação, e isso tudo acumulado, e tem uma metodologia. A gente entende a maturidade, o nível de maturidade que a sua empresa está, esse é o ponto inicial, e aí a gente sugere. Você não é uma coisa assim que a pessoa chega e fala, tá, eu quero um pacotinho aqui, eu quero 3 phishings, ele até escolhe, mas a gente sugere, eu quero 3 disparos, eu quero isso. Cara, na sua situação atual, hoje, a gente acredita que isso vai funcionar, e aí a gente vai moldando isso juntos, né? Enquanto ali tá no fechamento. Conforme a campanha caminha, né? A gente faz os primeiros 2 disparos e consegue essas 2 métricas, o time de advisors faz esse aconselhamento para quem é o responsável pelo programa lá no cliente. Então, a gente vai
Ou sentar, ou mandar um e-mail. Esses dias eu vi um e-mail que o Marquinho preparou para um dos nossos clientes de orientação. Cara, olha só. Essas são as análises que você vai tirar dos disparos que foram feitos. Esses são os seus próximos serviços, né? Você tem isso contratado. Que tal a gente fazer uma palestra aqui, uma ação de alto impacto, porque teve um comportamento que não foi adequado, cruzando as duas métricas não foi bacana, e a gente pode já fazer uma ação de alto impacto com esse departamento, por exemplo. Que seria uma palestra, alguma coisa mais touch ali, mais humana, né? E eu acho isso fantástico, porque quando você para pensar, como é que você metrifica se a pessoa está consciente ou não de uma coisa? Como é que você mede, né? Existe um desafio de você falar, agora você está consciente sobre isso. A gente sabe que o cara que reporta phishing, ele está pronto. Ele vai conseguir fazer a leitura, ele vai identificar e ele sabe a importância já. Mas dentro da empresa inteira, o cara que cuida da segurança da informação, ele geralmente não é responsável, ele não é o gestor do time financeiro, ele não é o gestor do time de marketing, ele não é o gestor diretamente. Ele é responsável pela segurança da informação, mas ele não gere as pessoas. E pode ser que algum gestor de uma área que está até caindo... Dá menos importância, né? Tem isso. O gestor da área sabe o risco que é para a área dele, por exemplo, ele ter um vazamento de dados da área dele. Quando pergunta pra mim, imagina se vazam os dados de marketing da Skive. Meu, complicadíssimo. Eu sei o valor que aquilo tem. Eu, como gestora do departamento, sei. O cara que cuida da segurança da informação da empresa inteira, ele não sabe, nem tem obrigação de saber. Ele sabe o risco da empresa, ele tem que avaliar esse tipo de coisa. Mas imagina uma empresa enorme, com milhões de funcionários. Milhões eu exagerei, mas 1.000 funcionários, mais de 1.000 ali na casa dos milhares. É impossível. Então, as métricas te dão um direcionamento, você consegue ver. E aí, panorama real das coisas, né? O departamento que está mais suscetível, onde você tem que trabalhar mais. E aí você consegue separar o joio do trigo, não de maneira punitiva, mas sim para orientar aquela pessoa que precisa de um acompanhamento mais perto. Bits.